Olá, seja bem-vindo! Hoje nós vamos mergulhar numa proclamação que é, ao mesmo tempo, poderosa e transformadora, que vem direto da palavra de Deus, o Salmo 97. Esse salmo não só descreve, mas ele celebra a realidade do reinado de Deus sobre absolutamente tudo e todos. Vamos juntos nessa descoberta? Sabe, quando a gente liga a TV ou abre a internet, as notícias são de instabilidade, de crise, de violência. E é muito fácil ter aquela sensação de que o mundo está à deriva, sabe? Meio fora de controle. O Salmo 97 vem de encontro a esse sentimento com uma verdade definitiva, respondendo essa pergunta de um jeito que não deixa dúvida. O Senhor reina. Para a gente entender melhor, podemos pensar nessa nossa análise como se fosse uma peça em 3 atos. O primeiro ato é justamente este, a chegada do rei. O salmo já começa com uma declaração fundamental e logo depois descreve a manifestação gloriosa e, olha, avassaladora da sua presença. Essa primeira frase já chega com tudo. Percebe? Não é um desejo, não é uma esperança tipo, tomara que ele reine um dia. Não, é uma declaração da realidade fundamental do universo. O Senhor reina agora. E por causa disso, a única resposta que faz sentido para toda a Terra, até os cantinhos mais distantes, é uma explosão de alegria. É um chamado para uma celebração cósmica. Para a gente conseguir visualizar o que vem a seguir, é importante conhecer um termo, teofania. O salmista vai usar a linguagem de uma teofania para descrever a chegada do rei. Ele está trazendo à memória a imagem da descida de Deus no Monte Sinai, para mostrar que aquele mesmo Deus da aliança é o rei de todo o universo. Agora, olha que contraste poderoso aqui. De um lado, nuvens e escuridão. Isso não quer dizer falta de clareza, de jeito nenhum. Isso fala da santidade dele, que é misteriosa e inacessível para nós. Mas, por outro lado, a base do governo dele não tem mistério algum. É totalmente clara, justiça e direito perfeitos. Ou seja, o Deus que a gente não consegue compreender por completo é o mesmo Deus que com certeza nunca vai agir de forma injusta. E essa teofania vai se desenrolando numa sequência impressionante. Primeiro, um fogo que consome todos os inimigos. Em seguida, relâmpagos que iluminam o mundo inteiro, fazendo a própria terra tremer. E por fim, os montes, que são símbolos de tudo que é estável, permanente. Eles simplesmente se derretem como cera na presença do Senhor. A imagem é de uma clareza que chega a ser impactante. A soberania do rei é absoluta. Não há nada, nem ninguém, que possa resistir à sua presença manifesta. Essa é a imagem do poder que de fato governa o universo. Bom, a chegada de um rei com tanto poder não é um evento neutro, né? Não tem como passar batido. Isso força uma reação, provoca uma divisão bem clara. E o segundo ato do Salmo descreve exatamente isso. Qual é a reação do mundo à manifestação da glória de Deus? A reação é dupla e totalmente oposta. Para aqueles que confiam em ídolos, em coisas que no fundo são nadas, a manifestação do verdadeiro rei traz vergonha. Mas para o povo de Deus, Sião, a mesmíssima manifestação traz alegria. Ué, por quê? Porque os juízos de Deus significam libertação da opressão e o começo da verdadeira justiça. E aqui está o ponto central, a razão para essas reações tão diferentes. É a supremacia incomparável do Senhor. Ele não é apenas mais um Deus numa prateleira de opções. Ele é o Altíssimo sobre toda a terra, exaltado acima de qualquer poder que exista, seja real ou imaginário. Certo. Se o Senhor reina de verdade, isso tem que mudar o jeito que a gente vive. Não pode ser só uma informação. O terceiro e último ato do Salmo fala justamente sobre isso, as consequências práticas e éticas do reinado de Deus para aqueles que o amam. A instrução aqui é bem direta. Amar o Senhor é inseparável de odiar o mal. São duas faces da mesma moeda. Viver debaixo do seu reinado significa confiar que ele guarda a vida dos seus. E, acima de tudo, significa encontrar a alegria não nas circunstâncias, mas nele mesmo. A alegria e o louvor se tornam, então, uma resposta de fé à realidade do seu governo. Essa imagem aqui é uma das metáforas mais bonitas de todo o Salmo. A luz para o justo, ela não aparece do nada, ela é semeada. Pensa nisso. Significa que, mesmo quando tudo parece escuro, Deus já plantou a semente da luz e da alegria. A colheita é garantida. É uma promessa de que a vitória futura já está em andamento.
Ok, até agora nós vimos o poder do rei, a reação do mundo e como é a vida no reino. Mas o Novo Testamento vai mais fundo. Ele revela o cumprimento final e a identidade completa desse rei. Sim, o rei tem um nome e ele se manifestou em uma pessoa. O Salmo faz uma exigência muito ousada: que todos os outros poderes, todas as outras supostas divindades, se prostrem e adorem o único e verdadeiro Rei. É um comando de submissão universal, não há exceções. E aqui está a conexão fundamental, o ponto de virada. O livro de Hebreus pega exatamente essa frase do Salmo 97 e a aplica diretamente a Jesus Cristo. O autor, inspirado pelo Espírito Santo, não pensa duas vezes em afirmar: Jesus é o Rei divino a quem todos os anjos devem adorar. Então a gente vê como todos os grandes temas do Salmo 97 convergem em Jesus. Ele é o rei que está no trono, o juiz que vai voltar com fogo consumidor, o bom pastor que guarda suas ovelhas e a luz semeada que brilhou no mundo. Aquela teofania do Salmo aponta profeticamente para a segunda vinda de Cristo em poder e grande glória. A primeira grande conclusão que tiramos de tudo isso é: o reinado de Deus não é só uma ideia bonita ou uma esperança para o futuro. É a realidade fundamental que sustenta o universo, quer as pessoas reconheçam isso ou não. Viver pela fé é simplesmente alinhar a nossa vida a essa verdade, e não às aparências do momento. E isso nos leva à verdade mais importante de todas. Como se entra nesse reino? Não é por mérito, não é por esforço próprio, é unicamente pela graça. A salvação é um presente, recebido pela fé em Cristo, o Rei. Todo aquele que crê que Jesus é seu Salvador e Senhor é salvo e se torna cidadão deste reino eterno. E a gente termina com essa pergunta, para reflexão. Se o rei que faz os montes se derreterem é o mesmo que guarda a vida de cada um de nós, se ele já está no trono, de fato, como isso impacta as preocupações, os medos e as alegrias do nosso dia a dia?